Olá, meus amores! Então, aprendemos bastante com a aula de matemática, hein? Agora, aula de história comigo, professora Kátia Cristina, e hoje vamos estar estudando a linha do tempo. Dentro desse componente, nós vamos também aprender muitas coisas diferentes, não é? A nossa população, o registro, não é, das várias populações que formam a nossa população, certo? A contribuição cultural dos vários grupos étnicos. Isso mesmo. O que é que isso quer dizer, hein? É fácil. Vocês vão entender tudo, hein? E como manter o olhar de igualdade, não é? Como manter esse olhar de igualdade cidadã? E aí? O que é que você acha, hein? Mas eu não estou só não, né? Hoje eu estou com a minha companheira de todos os dias, não é? A professora Josiane. Bem-vinda, professora. Obrigada, professora Kátia. Crianças, já estou aqui no chat, tá certo? Qualquer pergunta em relação ao conteúdo que a professora Kátia vai trabalhar, pode perguntar aqui que eu passo a pergunta para ela, tá certo? E já agradecendo também a Gisela, não é? Nossa intérprete que encontra-se aqui conosco, tornando nossas aulas acessíveis a todos os estudantes surdos, tá certo? E o meu sinal, ó, isso mesmo, para todos os estudantes realmente poder entender e compreender. Eita, que trabalho bom essa Gisela faz, hein? Sem ela, eu não atingiria todos os alunos da nossa rede. Então, ó, muito obrigado, Gisela. E dando início, eu sempre inicio com uma pergunta para instigar a curiosidade. Como a nossa população foi formada? E aí, será que a professora Josiane sabe mais ou menos como a nossa população foi formada? Sabe? Não sabe, professora Josi? Eu estou com uma dúvida e eu acho que essa dúvida só vai ser esclarecida durante a sua aula. E a dúvida justamente é essa, como a nossa população foi formada. Eu acredito que as crianças também estão com essa dúvida também, que eu estou. Mas a professora Kátia vai responder sobre isso no decorrer da aula, viu? Fica ligado aí. Essa aula é para que possamos entender por que nosso povo tem uma mistura étnica, não é? Negro, indígena, não é isso? Então, brancos. E para entender isso, realmente precisamos entender como se deu aí o processo, certo? E vamos conhecer um pouco cada um desse povo, tá certo? Desses povos, para que você que está em casa possa ter claro isso, né? Que todos nós temos o mesmo direito. Então, vamos dar um início? Aqui eu trago a figura de Eckalt, não é? Albert Eckalt, que é dos povos indígenas, os primeiros povos que surgiram aqui nas nossas terras. E até hoje eles estão e formam, não é? Partes e comunidades dos nossos bairros. Estão sempre presentes, tá certo? E aí os povos indígenas, né? Tanto mulheres como homens, com atribuições diferentes, certo? Foram os primitivos, aqueles que primeiro chegaram à nossa terra. Isso mesmo. Então, nossa população, ela é formada, não é, por várias culturas, tá certo? Por vários povos, vários costumes, várias religiões estão presentes em cada um desses povos que eu vou estar citando aqui para vocês, tá certo? Mas eu quero já destacar para vocês que esses quadros de Albert Eckalt, ele se encontra lá no... Como é o nome? Deixa eu me lembrar aqui. No Instituto Ricardo Brenan, isso mesmo. Ai, deu branco agora. Então, estão expostos lá. Se você quiser ver esses quadros pessoalmente, poder analisar, tá vendo, fazer uma visita, é interessante a esse espaço. Então, aí na imagem, esse autor, ele buscou retratar as imagens desses povos que formaram nossos povos até os dias de hoje.
tá certo? Então, olha aí, ó, como temos quadros diferentes, vamos entender. Então, primeiro, os povos originários, que são os povos indígenas, tá certo? E eles viviam em vários grupos. Lembra que aos homens cabia a caça, a pesca, né? Lideravam grupos, né? Construíam suas aldeias. Então, tá aqui na imagem, não é? Então, olha aí, aos homens cabia essa liderança, essa construção da aldeia, tá? A mulher ficava com a colheita, não é? Olha que interessante. Além da colheita também, o preparo de todos os alimentos. Aí eu pergunto para você, será que para a mulher ainda mudou alguma coisa nessas duas atribuições? Pode ter mudado o formato, mas eu quero dizer que muitas mulheres estão ali, não é, ocupando também o preparo desses alimentos até os dias de hoje. Eu mesmo amo cozinhar. Você gosta, professora Josi? Eu gosto de cozinhar, mas principalmente de saborear as comidas. De comer. Eu também, viu? Muito interessante. Então, aí vocês já puderam conhecer um pouquinho, não é, dos povos primitivos primeiros que chegaram aqui na nossa terra. Mas ficamos só nesses? Não. Né? Tivemos também os povos europeus, né? Que tem o catolicismo como religião e por conta das descobertas lançaram expedições no mar, né? Além das naus, caravelas, que eles tinham domínio sobre essas embarcações, né? Eram homens habilidosos, né? Em dirigir, vamos botar assim, esses barcos, essas naus velozes. E se dispunham a descobrir, a explorar os espaços e descobrir terras, não é? Então, chegando aqui na nossa terra com a exploração também do pau-brasil, entre outros vegetais também. Então, os povos europeus, quando vieram nessas naus, não é? Chegaram aqui, já encontraram aqueles povos que já estavam aqui, que eram os povos indígenas. Mas aí nós estamos vendo outros povos, no caso, os povos europeus, tá certo? Então já fazem, ó, dois povos diferentes. Então vimos a caravela, que eles tinham domínio, mas depois trouxeram com eles também, para a mão de obra também, outros povos, que são os povos africanos, tá certo? Que eram tirados dos seus espaços e vinham para o trabalho. Mas eu quero dizer como eles viviam antes de chegar aqui, tá certo? Eles viviam em reinos, não é? Dominavam a agricultura, a mineração, a metalúrgica. Então, olha, era um povo que tinha conhecimento de várias outras atividades, diferente desses dois povos que nós vimos inicialmente. Tá? Cultuavam diversos deuses, não é? E acreditando num Deus maior, o Criador, tá? Evitavam conflito, não eram um povo pacato, não era povo de guerra, tá certo? Era aquele povo bem calmo e estreitava laços por meio de casamento também, assim como outros povos também, tá? Então, esse era mais ou menos como era o perfil daquele povo africano. Imagine esse povo que já tinha seu espaço ser trazido para cá para o trabalho pesado, o trabalho escravo, hein? Que injustiça, hein, professora Josi? É. Um momento de muita dificuldade, tá certo? Porém, mesmo assim com a chegada dele, formaram a nossa população, que hoje estamos aqui, não é? Somos uma mistura. Então, mas eu quero só lembrar para vocês que dentro das várias atividades que eles executavam, eles tinham os espaços deles, as terras deles, não é? E tinham uma cultura própria de como se vivia naquele espaço, né? Tanto os povos africanos, quanto os indígenas, como também os povos europeus, tá? Então, cada um veio e assim trazendo a sua cultura
para nossas terras, tá certo? Mas você lembra que eu falei que quando os africanos chegaram, vieram para fazer a mão de trabalho, aquela mão de obra. Aí eu apresento para vocês uma imagem do engenho de açúcar, certo? Aqui a cidade do Recife é formado por vários espaços que eram engenhos de açúcar, onde se trabalhava, não é, para essa produção específica, certo? Nos canaviais, para a produção de cana-de-açúcar. Então, assim na época, vários negros escravizados, eles foram trazidos para aqui, para esse trabalho, de forma não muito positiva, mas que fizeram parte da nossa história. E que até hoje, não é, trouxeram sua influência, sua cultura, certo? E hoje estão mostrando mais as suas habilidades como deveria ter sido lá no passado. Você consegue dizer quais as contribuições de cada um desses grupos étnicos na nossa cultura? E aí, será que esses meninos conseguem já, professora Josiane? Eu acho que já consegue responder isso. Não é? Então, precisamos entender o porquê dessa mescla de cores, não é? Entre as várias pessoas, brancos, negros, indígenas. Então, foi mais ou menos assim que a nossa população aqui do Nordeste foi constituída, não é? Entre todos esses povos. E vamos saber agora que influências trouxeram, certo? Para dar início, eu quero dizer para vocês que a cada trilha que eu vou estar explicando para vocês sobre um determinado grupo e sua influência cultural, vocês vão encontrar o QR Code na telinha. E esse QR Code traz um desenho animado maravilhoso, falando um pouco mais sobre cada um desses povos, tá certo? Então vamos iniciar com os povos africanos aí, não é? Ele trouxe sua cultura através da culinária, da dança, dos vários instrumentos que eles já utilizavam na sua cultura. Então aí eu tenho a alfaia, eu tenho o abê, não é? São instrumentos tocados culturalmente nas nossas festividades, porém que ele veio da cultura dos povos africanos, pois eles já utilizavam esses instrumentos e com ele aprendemos também a valorizar essa cultura. A capoeira, não é? O birimbau, assim como também vários alimentos. Lembra que eu falei no início que as mulheres gostam de cozinhar, que eu gosto bastante de cozinhar, e assim os povos africanos também. Com eles trouxeram uma culinária também específica. Cada povo com sua culinária, sua musicalidade, seus ritmos, certo? Aí eu separei o munguzá aí como uma desses alimentos da culinária africana. Mas temos bastante, hein? E vamos passar também para uma dica literária que eu vou trazer primeiro para vocês, tá? Já que a gente trouxe os povos africanos como primeiro povo, não é? Então, na árvore.com.br tem esse livro, Capoeira, que você pode conhecer essa manifestação, não é? Que foi decisiva no processo de resistência no século de escravidão. Ela nasceu para libertar os africanos no Brasil, movido por seu instinto de sobrevivência, não é? Resiliência, resistência, posso colocar também, tá? Reagindo desta forma ao desenvolvimento, ao desenvolvimento dessa luta, tá? Então, essa arte que foi trazida por eles, criada por eles e que hoje é patrimônio nosso. E então aqui também o QR Code para os povos europeus, onde nós temos aí como culinário croissant, tá certo? A arquitetura, as várias formas, maneiras de construir. Temos aí também a imagem de arte, não é? A arte do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então tá lá a imagem que também são desses povos europeus.
Lembrando que o QR Code que eu estou deixando na telinha também vai possibilitar você assistir, tá certo? De cada um povo desse, a história, tá certo? Então aí os povos indígenas, com a arte plumária, não é? A dança, a pintura, tudo isso foram trazidas por esses povos, tá certo? E para encerrar a nossa fala agora, eu quero deixar aqui para vocês a lembrança dessas 3 populações que aqui chegaram. Europeus, africanos, indígenas. Que mistura, hein? Precisamos entender que todos os povos influenciaram na formação da população e que todos são importantes e têm o mesmo direito à igualdade. Então, devemos lutar contra o preconceito, o racismo, que ainda é grande problemática da nossa sociedade contemporânea. Então, precisamos dar um basta nisso tudo, tá certo? Para finalizar, deixa aí a atividade, tá certo? Vou deixar o QR Code para que você possa assistir o vídeo e responder como podemos contribuir para uma sociedade onde todos tenham o mesmo direito. Essa luta é de todos. Tchau, tchau, hein? Obrigada, professora Josi. Eu que agradeço. Tchau, crianças. Tchau, tchau.